Ju, você tá bem, querida? Eu tô ótima, e você, como tá? Tô ótimo. Você tá onde? Tá em casa ou tá no instituto? Tô em casa, vou pro instituto daqui a pouco. Como é que tá seu bebê? Ai, tá maravilhoso. Essa semana começou a escolinha, fiz uma Ah, adaptação agora nesse finalzinho, porque é verão, me sinto mais segura e confortável. E ano que vem aí ele vai, de vez. e você amamentou seu bebê? Aliás, é uma boa conversa. Seu bebê tem quantos anos? Ele tem 2. 2 anos, que eu sei. Só estou aqui contando para todo mundo participar. E você amamentou seu bebê quanto tempo? Eu amamento ainda. Ah, você amamenta ainda. Você Eu amamento ainda. amamenta ainda. Eu amamento. Isso é um Agora não ato é de... mais livre demanda, mas Isso é um ato sempre de... foi. É um ato de amor ou é um ato de loucura isso? Ah, é extremamente assim, amor. É difícil descrever em palavras o que é isso. Quando você realmente entende o que é essa incrível doação, é incrível, isso é incrível. Difícil colocar uma palavra, bem difícil. Ah, adjetivar isso deve ser muito difícil. Nós, homens, ó, nem conseguimos imaginar, só assistimos e tentamos administrar nossas emoções estranhas de ver a mulher desenvolvendo uma outra relação tão íntima, onde o homem nada, absolutamente nada participa. Né? E aí é por isso que muito homem lava muita fralda, limpa cocô, para ver se dá um jeitinho aí, né? De participar tanto quanto uma mãe entrega desde a gestação e quando assume responsabilidades ou não tem nenhum problema de saúde, atende com toda a amamentação após o nascimento, por no mínimo 6 meses, né, Ju? Porque ó, estamos falando que a Organização Mundial de Saúde recomenda que o leite materno seja uma fonte nutricional exclusiva da criança para pelo menos 6 meses de vida, sendo recomendado seguir com aleitamento até os 2 anos de idade. Então, tem-se a ideia, no conhecimento geral, de que o mínimo é de 6 meses e até os 2 anos seria o suficiente. Né? Por falar nisso, você está pensando em parar? Como é que vai ser? Então, Esse é um papo que eu vai ser. adoro. Toda vez que eu conheço uma mãe de amamentação de livre demanda, amamentando por 1, 2, 3 anos, eu faço aquela pergunta que elas não conseguem responder. E aí, quando é que vai parar? Quando é que vai parar? Vocês É, não querem parar nunca. é porque depende quem pergunta. Vem de quem essa pergunta? Quando às vezes a pergunta vem num tom de ironia, eu respondo até os 18. Ah, Sabe aquela pressão? É aquela pergunta que tem pressão, sabe? Isso me incomoda, eu não gosto. Eu falo, acho que é até os existe a 18. pergunta entonada como uma É, pressão, né? Existe ela. E é por isso que eu estou brincando com você desse jeito mesmo. É mas quando a loucura, isso é uma pergunta vem loucura. assim, Isso não é um ato mas de quando amor, isso é um exagero. mas quando a pergunta vem assim, aí sempre dá para responder de uma forma bem tranquila, porque cada mãe, doutor, é única, cada bebê é único também. E a partir do momento que a mãe que conseguiu chegar até os 2 anos e abriu essa conexão com o bebê, esse tempo é muito individual, é dos dois, sabe? Por exemplo, o que eu deixei de fazer, logo que o Theo fez 2 anos, não é mais livre demanda, a gente começou a colocar regra, né? E então tem várias técnicas, por exemplo, o sono é algo que uma mãe sabe o quanto que a gente tem privação, mesmo tendo milhares de técnicas em relação a isso. Então, eu já estava um pouco cansada e eu comecei, entre aspas, esse desmame à noite. Então, tem várias técnicas. Acordou à noite, sempre acolhia. Hoje a gente faz cama compartilhada, às vezes. E aí é uma conversa. É uma conversa no meio da madrugada mesmo. Agora não tem TT mais, e a gente vai conversando, ele vai entendendo, porque o bebê ele precisa aprender, doutor. Eu sempre digo que é um livro em branco, e quem escreve é a gente que escreve nesse livro, nesses primeiros anos de vida, né, do nosso bebê. Então ele está aprendendo. E aí eu decidi começar e fazer com que ele entendesse que para mim era importante também, e ele entendeu. Por exemplo, eu vou para o instituto e quando eu volto para o instituto é fundamental para mim abraçar o meu bebê e amamentar. Eu preciso disso. Isso não é por ele só, é por mim, entende? É isso, é isso. A É por resposta isso que acho eu que é isso vejo mesmo. um monte de pacientes tendo muita dificuldade nessa hora de interromper. Tem muita dificuldade. Normalmente, precisa de alguém, que sou eu,
quando eu vejo, calma, tá na hora de você dar uma priorizada em você, filha, vamos cuidar um pouco mais de você, alguém precisa puxar um pouquinho para dar uma luzinha, e aí, lógico que eu nunca interrompo alguém que tem desejo de fazer livre demanda, o meu questionamento vem só depois do segundo ano. Então, primeiro eu parabenizo, aplaudo, estico um tapete vermelho, né? Mas quando dá 2 anos eu começo a provocar, porque às vezes a mamãe só está precisando disso para poder falar, meu Deus, acho que está na hora de eu começar esse processo, como você acabou de falar, de forma natural, amorosa, com muita conversa, compartilhando com o bebê as suas necessidades, né? E é um novo aprendizado, né? Alargar a amamentação deve ser um gigantesco aprendizado para o bebê, né? Deve aprender muito sobre isso, né? Deve ser um salto de aprendizado na formação dessa criança. Eu queria compartilhar com você alguns dados positivos em termos de indicadores do aleitamento materno no Brasil. Foram divulgados agora há uns 2 anos, em 2021. O Instituto Nacional de Alimentação e Nutricional Infantil, o ENANI, encomendado pelo Ministério da Saúde, mostrou que metade das crianças brasileiras são amamentadas por mais de 1 ano e 4 meses. Você não acha essa notícia bonita? Mostrou que metade das crianças por mais de 1 ano e 4 meses, e também que no Brasil quase todas as crianças foram amamentadas alguma vez, pelo menos alguma vez, sendo que 2 em cada 3 bebês são amamentados ainda na primeira hora de vida. Que crianças foram amamentadas alguma vez chega a nível de 96%. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam manter a alimentação materna aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais, oferecendo só leite de peito até o 6º mês de vida. Então, até o 6º mês de vida, a única coisa que a gente dá é o leite materno? Por quê, hein? Exatamente. Porque o leite materno ele é completo, né? Ele é o melhor alimento do mundo. Então não falta nada nesse leite. O que a gente precisa fazer é apenas suplementar o bebê com algumas vitaminas só. E a gente mantém isso até o 6º mês, porque é o melhor, é o mais completo, não falta nada nesse leite. E principalmente é por conta dessa questão também da imaturidade imunológica e intestinal. Então, o leite é o alimento mais compatível com o intestino do bebê. Por isso que ele é recomendado ser feito de forma exclusiva até o 6º mês. Um intestino recém-formado, extremamente sensível, né? Receber as proteínas no tamanho molecular do intestino, receber os nutrientes através desse aleitamento. E o colostro, conta pra gente do colostro, né? O que é o colostro? É importante esse colostro? É um líquido dourado maravilhoso, Dourado, repleto. Dourado fica mais bonito do que amarelo, porque tem valor de ouro mesmo, né? Muito bonito. Isso É uma mesmo, secreção amarelada que sai nos primeiros dias da amamentação da mamãe. Eu já vi pessoas desprezarem aquela secreção amarelada, achando que não é para o bebê. Me conta, corrige para mim isso, por favor, Ju. É bem triste isso, né, doutor? Porque a gente percebe que as nossas maternidades elas não estão preparadas para isso. E é algo tão divino, tão natural, né? E então o colostro é isso. O colostro ele é esse primeiro leite, essa primeira secreção que sai do seio materno, da primeira sucção da criança, e é repleto de imunoglobulinas e anticorpos. Então é a nossa primeira linha de defesa, né? E é isso que a gente precisa só dessas pessoas, dessa rede de apoio para entender isso e apoiar essa mãe. Inclusive eu oriento as pacientes, algumas é importante ir às vezes para a maternidade com plano de ação. Como eu falo do plano de ação para os alérgicos, plano de ação para a maternidade. E eu peço para aquelas mães, é claro que existem questões da prematuridade, só que a maioria é por uma falta de preparo da maternidade, dos profissionais que estão ali em relação àquele bebê, às vezes da própria família, porque é tanta coisa, tanta recepção, é tanta visita, que eles esquecem que a prioridade é a mamãe, o bebê e essa hora de ouro do bebê da amamentação. Então, eu não aceito fórmula, tá? Então, as minhas mães, elas são bem preparadas em relação a isso. Inclusive, as fórmulas que são oferecidas para os bebês, quando estão ainda na maternidade, nos primeiros dias, aumenta muito a chance de alergia. Além de tirar todo o vínculo da mãe do filho. Então, estraga tudo isso, né? Então, é isso. Então, mães, não percam a oportunidade logo na primeira secreção amarela, no começo, coloque em contato seu bebê, relação de humanização, proximidade, amor, carinho e alimentação do melhor alimento que conhecemos no planeta
para o ser humano, que é o leite materno. Olha só, Thaís Vec, 6 filhos, amamentou todos, está amamentando o 6º filho agora com 4 meses. Ô, Thaís, bacana, gente. Olha o prêmio Super Mommy. Né? Parabéns. Meus parabéns, querida, porque a gente sabe a sua batalha. Né? Essa mulher é batalha, é uma entrega de uma vida. Eu espero de verdade que seus filhos louvem essa devoção de mãe por toda a sua vida. Às vezes o cansaço, doutor, é tão psicológico que quando a gente encontra mães assim, 4, 5, 6, e você quando tem um, fala, nem tô cansada mais. Aí passa o cansaço. É isso. Eu queria esclarecer quais são os benefícios que existem no leite materno, tanto para o bebê quanto para a mãe. São inúmeros, principalmente, né, a questão imunológica, o desenvolvimento do sistema imune desse bebê, além das proteções, da proteção em relação às doenças metabólicas, diabetes, obesidade, tem questões também relacionadas ao desenvolvimento da própria deglutição, nessa fase oral da criança. Crianças são protegidas contra as alergias, quando elas, principalmente nesse aleitamento materno, é exclusiva até o 6º mês, proteção contra todas aquelas ites que a gente sempre fala, né? As dermatites, otites, amidalites. Então, são crianças mais protegidas em relação a essas inflamações. Em relação a... Tem alguns estudos que falam sobre o QI, crianças amamentadas têm um QI mais elevado, tem crianças que têm mais facilidade até para aprender. E, doutor, principalmente esse vínculo, né? Essa questão emocional da mãe e do bebê. Esses são os benefícios principais para o bebê, além da questão intestinal, claro. As cólicas, questão de diarreia, gases, aqueles desconfortos nos primeiros meses do bebê, e aí quando tem a questão do aleitamento materno. E também tem uma supervisão de um bom profissional de saúde, por quê? Porque aquilo que a mãe come, claro que vai interferir no intestino do bebê, então todo aquele sofrimento, crianças que choram muito, pode ter certeza que tem algum comprometimento intestinal, e aí a gente vai mexer e vai adaptar a questão da alimentação da mãe, sempre assim. Agora, os benefícios para a mãe também são inúmeros os benefícios, principalmente relacionado à produção de alguns hormônios. Como a gente está nessa live aqui com você, claro que a gente vai falar do poder lipolítico, principalmente da ocitocina, então emagrece sim, eu digo que emagrece muito, principalmente quem tem um padrão assim mais magra como eu, a gente sabe o quanto que a gente... enfim, o quanto que emagrece. E existem algumas pesquisas que, principalmente até o 3º mês de vida do bebê, aproximadamente 4 quilos de forma muito natural. Essas mães que amamentam em relação às mães que não amamentam. Além da questão do útero, né, porque tem que voltar esse útero para o local de origem, então esses hormônios eles ajudam pela produção, então pela sucção, aí tem a liberação da ocitocina, então isso ajuda na contração uterina, nesse retorno do útero, então vai reduzir o nível de sangramento, vai reduzir o risco, principalmente, de anemia, vai ter uma questão chamada amenorreia da amamentação, então esses hormônios também, eles ajudam também, e tem mais ou menos 96% de proteção em relação a uma nova gravidez, essa mulher, e outras questões como redução da ansiedade, redução do estresse, e a diminuição, assim, surreal e abrupta de um risco de depressão pós-parto. É basicamente isso aí. Basicamente um mundo de benefícios que precisamos lembrar todo o tempo todo das pessoas, sem dúvida nenhuma. Além do que você citou, dessa desinformação, falta de informação e até talvez ignorância de instituições que acolhem a mãe, a criança, de perder, quais seriam outros desafios que a mulher enfrenta no aleitamento? Nossa, doutora, é assim, ó, primeiro a dor. Então, a vinda daquele bebê ao seio materno de uma mãe, depois de um tempo, assim, algumas horas, às vezes, tem mães que têm... A dor vai acontecer, o incômodo vai acontecer, principalmente no primeiro bebê. As mães que têm outros bebês dizem, esquece isso, nem lembram, assim, já, elas brincam, tipo uma chupeta mesmo, e é muito mais fácil. Mas mãe de primeira viagem, como eu tenho um filho só, o primeiro desafio é essa questão da dor. Às vezes tem fissura. Outra questão também que é importante falar é
a falta de preparo, às vezes, de alguns profissionais. O Theo, por exemplo, nasceu numa das melhores maternidades aqui de São Paulo, fez todos os testes, e no teste da linguinha, a gente veio para casa, aquela felicidade toda, enfim, e com menos de... Foi mais ou menos uma semana, eu já tive uma fissura e já tive um sangramento. Então, sangrou um TT, depois sangrou o outro, o menino era um gulosão. Falei, meu Deus do céu. Então, se eu puder descrever hoje, assim, a maternidade para mim é uma escola, tá? Então, às vezes a gente vem mergulhado em teorias e na hora que a gente vem para a prática, meu Deus do céu. Falei, não é possível. São muitos fatores. Falei, bem, são muitos fatores e tem uma questão emocional que você sabe disso na teoria, mas quando você tem certeza absoluta que o seu emocional e a sua falta de habilidade em relação às emoções negativas está fazendo com que a sua diminuição de leite caia, você fala, meu Deus, fala, e agora? O que eu faço? Por que eu não aprendi isso antes? Enfim, mas é um momento e às vezes a gente tem que aprender com o carro andando. Às vezes isso acontece. Então, não dá para parar o carro, a gente vai ter que aprender. Agora não dá. E aí não dá, e aí vai no choro mesmo, e a gente precisa dessa rede de apoio. Então, o que aconteceu comigo foi, eu tenho prótese mamária, então fiz redução, então já tenho uma dificuldade. Então, o meu desafio foi em ambas as partes, tanto da minha parte quanto da parte do meu bebê. E a gente saiu da maternidade, eu fiz o meu próprio exame físico, mas era um freio lingual, frenolo-lingual difícil de diagnóstico. E então aquela linguinha, a gente não conseguia fazer uma pega correta, ele machucava os seios. E então foi um desafio, foi bem complicado e muitas mães passam por isso e as mães elas perdem a amamentação por conta desse diagnóstico, porque são tantas tabelas. Depois eu fui conversar com várias fonos e aí a gente fez fono, ele fez a cirurgia da linguinha, tive que entender um pouco mais sobre a parte da odontologia pediátrica para entender, para apoiar também essas mães. Eu falei, bem, é uma escola, literalmente isso foi uma escola para mim. Com um mês de vida, o Theo fez a cirurgia da linguinha, pronto, passou. Mas tem algumas mães que sofrem com mastite, com os abscessos mamários. Tem mãe que tem uma produção muito baixa, tem mãe que tem produção excessiva de leite. Tem mães que têm problema de saúde, tem mãe que tem hipotiroidismo, tem mãe que tem diabetes. Então, são tantas possibilidades que se essa mulher ela não tiver uma rede de apoio em relação aos profissionais, em relação à família, se ela não tiver muita vontade dentro do coração dela, ela é grande. A desistência é grande. Em algum momento, pela dor, por não melhorar rápido, por ninguém motivar, né? Porque os desafios são grandes. Eu mesmo mordi 1/3 do mamilo da minha mãe e arranquei numa mamada. Olha! Meu gulosão, menino guloso, meu Deus. E assim, mãe, mas você continuou me amamentando? Sim, filho, anos. Sim. Mãe, e as irmãs que vieram depois, prejudicadas pela sua mordida? E assim, continuou amamentando após uma mordida, ter arrancado um pedaço. É uma coisa de louco. Só mãe mesmo. Mães, o tempo todo, eu como sou um filhinho de mamãe assumido, eu adoro essa posição, não tenho nenhum problema com isso. Né? Aliás, fez um homem melhor, eu sou um homem melhor por isso, não tenho a menor dúvida. Eu não canso de parabenizar todas as mães e louvá-las. Porque é incrível. Eu vi aqui algumas perguntas que eu estou com medo de perder, até travei, porque são perguntas interessantes. Mas vamos continuar aqui com a nossa dinâmica aqui um pouquinho. Os benefícios do alento materno que mencionou no início da live se restringem à infância ou eles podem impactar também na vida adulta? Você viu que eu fiz um post de que pode melhorar a sua capacidade matemática, até em matemática, ou seja, na verdade, aumenta o QI, né? E aí ela pode desenvolver tanto na inteligência emocional ou nas áreas de humanas, aliás, ou de exatas, porque algumas pessoas falam, mas eu não sou bom em matemática, amamentei 2 anos. Mas é bom em alguma coisa, amigo. Você é bom em história, é bom em português, é bom em alguma coisa, porque esse aleitamento materno, durante 1, 2 anos em especial, mas pelo menos mais de 1 ano, vai fazer você ter uma capacidade intelectual maior do que o seu irmão que não foi amamentado. Eu estou falando bobagem? Exatamente isso. Essas questões intelectuais, questões emocionais, questões metabólicas, né? Obesidade, a questão de pressão, a questão de hipertensão também tem uma redução. E principalmente questões emocionais, que aí isso daí é um vínculo que é eterno, né? Porque adultos mais seguros. Existem vários estudos relacionados a isso. Adultos mais seguros. Eu li alguns estudos mencionando isso, fiquei bem impactado. Olha só, a Deide
minha bebê não quer tomar o leite materno na mamadeira. Como eu vou voltar ao trabalho? Precisarei deixar o leite. Como é que ela está fazendo? Como é que faz para ela poder transferir o leite que ela deve ter separado, guardado para alguém dar na mamadeira para ela poder estar no trabalho e voltar a amamentar? Tem alguma dica para essa mãe? Tem colherzinha, tem copinho, são Outras dispositivos. vias, né? Para ver se Outras agrada. vias. Isso porque já é uma criança que amamenta, ou seja, ela não vai fazer uma confusão de bico. Já para as crianças, essas crianças que às vezes até uma criança um pouco menor, a orientação é translactação. A gente coloca uma sonda mesmo, sabe como funciona? Você coloca uma sonda, coloca um potinho, a mãe faz a extração do leite, coloca um pouquinho, coloca uma sonda e conecta ao mamilo da mãe, porque assim não tem confusão de bico. É uma forma, isso quando a criança é menor. No caso dessa mãe, são outras opções, como copinho e colherzinha. Muito Inclusive, melhor, tá? Principalmente pensando na saúde bucal, do que a própria mamadeira. Eu estou aqui com a Lucila, que é uma paciente antiga, bom revê-la, Lu. Doutor, minha primeira consulta foi com você, eu estava amamentando, meu bebê estava com 3 meses. Seu conhecimento e conselhos me ajudaram muito, meu bebê está lindo com 4 anos, minha segunda gestação fiz toda acompanhada aí no Instituto. Agora, na sua terceira gestação, tem a doutora Juliana para fazer o que chamamos de 1000 dias de ouro. Quer falar de 1000 dias de ouro? Eu adoro esse tema. É muito lindo os 1000 dias de ouro. A gente pode mudar um pouquinho. Vou falar primeiro dos 1000, que a gente considera entre a gestação, né, e até o 2º ano do bebê. Só que como a gente tem essa visão mais funcional e mais integrativa, a minha sugestão, doutor, é que as tentantes, porque né, a gente começa a fazer toda essa mudança e todo esse preparo pelo menos 3 meses antes. Então aí a gente coloca 1000 mais 100. Pode ser? Pode. Porque aí a gente realmente consegue... Tudo. Porque a gente consegue realmente prevenir as mães que têm esse comprometimento emocional, mães que já vêm com quadros ansiosos, quadros depressivos. A gente já consegue modular, suplementar, orientar. Tem relação aos cosméticos, maquiagem. Então, assim, tudo aquilo que a pessoa usava no cabelo, ela não vai usar mais. Então, são cosméticos e, às vezes, realmente, até produtos de higiene pessoal, maquiagem. Olha, se até maquiagem cosmética, a mãe vai ter que fazer o melhor para não interferir no bebê, que dirá a alimentação. Eu parei de fazer tinta no meu cabelo porque eu não quero prejudicar meu bebê. Tá lá a mulher comendo açúcar, corante, gases, estufamento. Aliás, tem uma pergunta aqui. O que fazer com os gases causados... Olha o comprometimento da pergunta. O que fazer com os gases causados pelo aleitamento materno? Eu acho que eu vou corrigir você, mamãe. É assim, por que o meu aleitamento materno está gerando gases no meu bebê? Aí a resposta possivelmente é por conta da sua alimentação. Tudo que impacta quando você amamenta seu bebê no bebê, se ele tiver alergia, alguma reação, tenha certeza que é você que está transmitindo para o seu bebê. Né? Se agora, como a Juliana colocou, as mães começam a parar alguns produtos, algumas reações químicas no corpo, a alimentação durante a gestação, a alimentação durante a amamentação tem que ser incrível. Tem que ser a sua melhor fase. Mesmo que você não curta essa alimentação saudável, por amor, respeito e responsabilidade, nesse período você vai ter que aprender a comer limpo e melhor. O que pode estar causando gases no bebê? O que você acha? O açúcar é um deles? Pode ser? É comum, né? Mãe comendo chocolate, comendo açúcar, né? Então, mãe, tem que prestar na sua alimentação, mamãe. E também os meses, né, doutor? A pessoa tem que entender também quantos... É aquela questão da maturidade intestinal do bebê. Se a gente está falando, uma criança até 3 meses de vida tem uma maturidade intestinal. Não dá para colocar uma proteína tão grande como uma proteína, como uma caseína, por exemplo, que vem do leite de vaca. Não dá para colocar um glúten, uma proteína dessa, assim, até os 3 meses de vida. E depois, como a gente faz? A gente busca os melhores alimentos. Por exemplo, a partir dos 3 meses, quando eu começo a liberar, então não vai vir um iogurte para essa mãe. Não vai. Como vai vir? Eu vou sugerir uma manteiga ghee.
O glúten eu vou sugerir uma aveia, porque essa aveia já vai estar contaminada. Então, Ou seja, ela vai ter um contato com glúten direto, de isso, é tabela, assim. suave. Ó, criança, um dia você vai conhecer esse monstro, vai se preparar. Não É é dando soco isso. na cara do bebê, é E sabe o que é o sensibilizando mais o bebê. legal? É a calma do bebê. São crianças mais tranquilas. Então, aquela história, ai, como a criança chora, eu não sei lidar com a criança, porque, inclusive, tem até um mito, né? Que é o mito do que o leite é fraco. E por que que esse mito ele acontece? Porque as crianças, elas choram, só que as mães, elas precisam aprender também, nós precisamos aprender, né, enquanto mães, porque nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai. Então, nasceu uma mãe, ela precisa aprender que a fome é uma possibilidade daquele choro. Mas o frio também é, excesso de calor também, uma fralda com xixi, uma fralda com cocô e principalmente o intestino que está sofrendo. E por que que o intestino ele está sofrendo? Está sofrendo porque alguém escolheu um alimento para colocar na boca dessa mãe. Então a mãe que faz escolhas. Tanto que é tão quando eu digo a palavra gratidão, hoje como mãe eu entendo realmente o que é gratidão. Antes eu não entendia não, depois que eu descobri eu descobri depois, né? A gente sente que é um sentimento de ser grata. Quando eu vou atender no instituto e uma paciente, eu sou paciente do doutor, como é fácil? Eu falo, nossa, que fácil. Por quê? Porque eu não preciso contar toda essa história. Falo, e quando já vem com essa Já veio concepção, né, doutor? doutrinada, Imagina. já veio seletiva. Ai, como é fácil, como é bom, e tem uma equipe, tem tudo. Eu falo, meu Deus, não tem como não estar Não, grata e não ser grata no por Instituto é um isso, né? paraíso da medicina integrativa. É muito bom, é muito. Nossa, é incrível, é muito fácil. Então, se a mãe ela consegue entender isso logo no início, como fica fácil, né? Só que, olha, lembra que a gente falou dos 1000 dias? E se essa tentante, imagina essa tentante vendo essa live, assistindo tudo, vivendo um pouco essa visão integrativa, entendendo que é uma alimentação anti-inflamatória enquanto tentante, porque ela tem tempo, o carro dela não está andando. Mas ter que aprender tudo isso diante de um choro de uma criança, diante de tanta gente falando, de tantas opiniões divergentes, ela não consegue abrir conexão com seu próprio bebê. E aquele choro, na grande maioria das vezes, não é fome. Aquele choro é simplesmente cólica. Ai, é super normal uma criança ter cólica até os 3 meses, é assim mesmo. O meu não teve, então não aceita, isso não é normal. Ai, eu preciso sair de casa, eu preciso de simeticona para o meu bebê e de meticona. Eu já vi pessoas colocando na mamadeira alguma. Eu falo, o que elas estão fazendo? Que é isso? Ou Eu vejo um seja, drama muito grande, né? Você falou uma frase que eu adorei, já vou incorporar. Quando nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe. Todo mundo é novo, né? O homem tem lá seus 30, 40 anos, mas é o primeiro dia de pai. E a mamãe, por mais, ela está no 90º mês e primeiro dia de mãe. Né? é Então isso. é tudo fresco, novo. Acabou, veio junto com o bebê, o pai e a mãe. Quanto mais conhecimento adquirir antes, seria o ideal. Lá no Instituto a gente faz detox, desativa todos os metais pesados, faz um monte de faxina, arruma o intestino da mãe, vê a individualidade alimentar, passa uma dieta limpa para essa mãe e agora falamos, agora vamos namorar, arranca a pílula ou arranca a camisinha e vamos engravidar. Tem teste Ah, genético também, uma aula maravilhosa a gente ah, é, teve para essas bastante. mães. Tem um aconselhamento genético muito legal também. Tem tanta coisa boa. Tem a termografia para ajudar também nessas questões inflamatórias. Lembrando que essa microbiota da mãe vai ser a microbiota do bebê, né? Então a gente precisa selecionar muito bem e tratar esse intestino. E outra coisa legal do Instituto, além da termografia para os adultos, eu estou fazendo bastante termografia para as crianças, doutor. Não sei se você sabe, Fica está à sendo bem vontade com a legal. máquina. Mais uma ferramenta. Eu vejo muita mãe, ai, meu leite não é bom, doutor, meu leite não é bom, porque toda hora ele está com fome. Mãe, o seu leite é bom, porque isso que ele digere rápido, ele tem alta biodisponibilidade, o intestino absorve, pode ser que em 3, 4 horas ele queira comer de novo. Né? Então não é que o seu leite é fraco, o seu leite é tão bom que ele já fez digestão e ele pode querer mais. E aí eu vejo mães lá atrás, na minha época, era assim, não sei como é que é, colocando maisena, colocando mistura, engrossando um leite com a falsa ideia de que esse leite é melhor. Sabe por quê, doutor? Porque agora ele não chora mais. Ele não chora porque ele está igual um lagarto, uma cobra, uma jiboia, empanzinado, o intestino estufado. Vai realmente demorar para ter fome, porque ele vai demorar horas para digerir
essa mistura que você colocou no seu leite. Vamos ver mais perguntinhas. Boa tarde, doutor. Meu filho tem o intestino preso quando a amamentação era exclusiva até os 6 meses. Pode ser a minha alimentação? Depois eu descobri que ele tem APLV. Pode ser sua alimentação, sim, mas porque assim, ó, o intestino tem que trabalhar com movimento peristáltico contínuo. Toda vez que o intestino distende, ele pode ter duas reações, uma distensão e uma paralisação do movimento peristáltico, o que vai levar a um atraso evacuatório e um cocô duro, ou pode ter uma distensão com uma aceleração do movimento peristáltico e aí fica diarreia e fezes pastosas. Apesar de serem opostas, elas têm causas semelhantes que são sensibilidades alimentares, né? A dica que eu mais gostaria de dar para toda mãe é, durante a amamentação, o leite é só do bebê, você não toma leite nenhum de vaca, mãe. Arranca esse leite da vaca da sua vida, mãe. Arranca esses derivados máximos da sua vida durante a amamentação. Faz uma dieta gluten-free. Eu quero comer farinha. Come sem glúten, come farinha de arroz, farinha de outras coisas. Fuja. Tira da sua vida nesse período, porque a maior parte das possibilidades de sensibilidades alimentares vem pela quantidade de oferta que é do açúcar e do leite e do glúten. Se você se afastar mais do açúcar, do leite e do glúten e dos óleos vegetais, além de você estar desinflamando o seu corpo, você não corre o risco de maneira alguma de passar nenhuma sensibilidade para o seu filho, desconfortos e tudo mais. Vamos ver o que mais. Tem hipertensão intracraniana, posso fazer jejum? Não adianta eu falar que é de amamentação. Deixe suas perguntas que não tiverem a ver com a amamentação. Quando eu salvar a live, fiquem à vontade, eu vou responder vocês. Agora eu não vou responder nenhuma pergunta de vocês que não seja de amamentação. Então não faz sentido nenhum vocês perguntarem, tá bom? Controla o dedinho aí, né? Põe uma luva aí, amarra os dedos. Eu tive muito colostro. Diante dos últimos meses de gestação, é quando nasceu logo, o leite nasceu. Muito bom. Que bom que você aproveitou o colostro. Olha, se toda mãe grávida que vai começar a amamentar já aprendeu a importância do colostro e após o parto, ter toda a atenção de fazer essa equipe, trazer logo esse bebê para você, para ele usufruir da sua primeira amamentação de colostro, a gente já ganhou, já vivemos um momento dourado aqui, né, Ju? Exatamente. Só isso já é o bastante. E se você promover uma alimentação o mais desinflamatória possível na sua vida, tenha certeza, por exemplo, a Ju acabou de falar que o bebê dela não teve nenhuma cólica. Eu duvido que a Ju comeu trigo, leite, açúcar e óleo vegetal durante a amamentação. Eu não tenho a menor dúvida que isso tem impacto. Né? Posso te contar? Olha, eu falando nós, mães. Esse meu contato com a já mãe, se incluiu, né? Já se incluiu. Posso contar? Posso dar um testemunho? Então vamos lá, vou contar esse momento aqui. Ai, Deus, deixa eu mostrar aqui o Tony. O Theo não tá, mas o Tony tá. O que aconteceu... Vou contar de verdade mesmo, a real, o que aconteceu na maternidade. Então, eu acho que a maioria das mães realmente elas vão conseguir entender e acolher essa questão da culpa. Logo depois que o Theo ele fez a cirurgia da linguinha, eu estava sofrendo muito, emagreci horrores, porque para mim era um diagnóstico um pouco complexo e realmente foi complicado. Eu não queria que ele fizesse nada, sabe? Aquela coisa, putz, uma cirurgia agora, e foi tão simples, tão bobo, não precisava daquele sofrimento, mas como é novo, eu acabei sofrendo. Mais ou menos depois de umas 2 semanas que ele fez essa cirurgia, estava tudo bem, eu tirei aquele medo, aquela angústia do coração, e fui descontar onde? Na comida. Logo eu fiz isso, acredite. E foi no aniversário da minha mãe. Olha, um momento de testemunho aqui, hein, cara? Eu tenho que fazer, claro, sim. Por isso que não existe nenhum estudo aqui, se alguém falar, porque às vezes a gente escuta algumas coisas, não tem relação da alimentação, o pediatra falou isso, o pediatra falou aquilo, com o intestino do bebê, enfim, a gente já sabe que tudo isso é obsoleto, então esse testemunho, quando a gente vive na pele algo, pode vir o estudo que for, pode vir a pessoa, pode vir o papa falando, mas se você sofreu aquela dor, ninguém te convence do contrário. Então, é isso que eu luto para mostrar para as minhas mães, eu sempre conto isso durante as minhas consultas. Então, eu me permiti, mesmo sabendo tudo isso, mesmo sabendo toda essa teoria, no aniversário da minha mãe, que sou de família mineira, então tinha de tudo aqui nessa casa, eles estavam aqui comigo,
de pão de queijo, a pão francês com mortadela, com croissant, todos os bolos de iogurte, todos os queijos, aquela mesa de família mineira, assim, sabe? Porque a quantidade que vale, né? Então eu cresci assim, Você foi buscar a quantidade. recompensa afetiva na mesa. Exatamente, eu fui buscar. Então, às vezes, você cai nisso aí. Eu falei, bem, então é perfeito, não tem cólica, não tem nada. O máximo que ele vai ter é uma cólicazinha. Eu já tinha lá os meus remédios, as homeopatias, até esse meticone e de meticone, essa coisa. Eu já tinha a farmacinha lá. Porque eu falei, eu vou me permitir. E eu comi algumas coisas. Doutor, meu Senhor Jesus. Foi um mês. Um mês. O Theo, ele não teve cólica. No entanto, ele teve constipação durante 30 dias. E mais ou menos a cada semana, eu tinha que fazer uma aplicação de supositório. Para quem não é mãe, às vezes a gente perde um pouco essa noção do quanto é sofrido, porque todo mundo te questiona. E às vezes você mesmo faz aquilo, então eu comecei a entrar com sentimento, eu comecei a ter um sentimento de culpa absurdo em relação àquilo. E aquilo foi atrapalhando o processo. E eu também acredito que também nada é por um acaso. Eu busquei tudo que você imaginar. Acupuntura, então, primeiro, alguns chás eu utilizei nessa época da constipação. Massagem, todas as massagens que você imaginar. Dá uma dica de Osteopatia, chá. hoje eu... Dá as dicas. Chá do quê? Espera Santa é um bom chá? Só chazinho de erva doce, porque ele só tinha 2 meses, né? Ah, muito bebezinho. Então, cuidado É, com o muito poder bebezinho, a fitoquímico. gente nem indica. Eu estava no meu Isso. momento, realmente ali, no momento de desespero. Às vezes um TCM, sabe, um óleo de coco ali para você colocar numa Na seringuinha. verdade, é a Aumente... água quente que vai tentar. Ela está dando aguinha quente para ver se ajuda e um pouquinho de gordurinha boa para ver se Isso, ajuda. É isso que ela. Não fique atrás de isso. chá. Vai dar chá de boldo para o seu Não, bebê, pelo amor de Deus. não é isso. Foi realmente. Aumentei a dose de magnésio para ele. Tinha apoio de uma amiga, que é pediatra funcional também. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço aqui? E fiz acupuntura laser nele, fiz bastante osteopatia. Então a gente consegue entender todo o comprometimento e o quanto está relacionado essas cadeias aqui, porque o corpo todo está ligado, né? Então, todas essas massagens, tudo que o osteopata faz a nível cervical, que tem o benefício intestinal. Ai, o que mais que eu fiz? Nossa, eu fiz tanta coisa, tanta coisa. O fisioterapeuta veio em casa para me ajudar nos movimentos. Chamei o BOP, literalmente, rede de apoio, por isso que é importante isso. E eu preciso comprar, por isso que é um testemunho. E aí, doutor, eu tenho uma amiga que é terapeuta, ela falou, Ju, vai ter um workshop, eu vou fazer, vai ter um curso, eu queria muito que você participasse, tal. Eu tinha prometido que eu não ia fazer curso nenhum enquanto estivesse nesse período de amamentação. Mas fiz aqui nesse escritório, o Theo estava aqui, e muito aflita. E era um curso que falava sobre o equilíbrio do amar e o dar limites, mesmo diante de um bebê. Eu falei, quero aprender isso agora. Ok. Eu acabei o curso e a metade do curso foi a terapeuta falando sobre culpa. Doutor, na hora que acabou o curso, o Theo fez cocô. Eu chorei desesperadamente, porque eu tive certeza absoluta que alguma coisa aconteceu aqui. Claro que quem é constelador entende, as terapeutas entendem, algumas mães podem entender, mas talvez algumas pessoas elas não consigam entender. O quanto que a gente precisa realmente do espelho e olhar pra gente. Porque se a gente está num momento muito depressivo e com muita culpa, a gente espelha isso na criança. Eu tive certeza absoluta depois de um mês que isso estava acontecendo. Ou seja, eu tentei todas as terapêuticas possíveis. É claro que na minha boca não entrava absolutamente nada, porque eu tinha uma culpa absurda. Eu já tinha uma certa rejeição pelo alimento, porque eu olhava para o alimento e falava, caramba, meu filho está sofrendo por causa de mim. Sendo que eu tenho todo o conhecimento, eu falei, é possível que eu fiz isso. E tem a questão do meu marido também, toda vez que eu aplicava o supositório, às vezes ele chegava perto de mim e falava, Ju, tem que fazer isso mesmo. É tanta coisa, tanta Olha, emoção. mães, a mensagem da Ju é de que toda emoção forte transborda. O É amor isso. transborda, a A culpa compaixão, a transborda. generosidade transborda, a gratidão transborda, mas a culpa, o sentimento de culpa também transborda. A Ju, quem não conhece, não imagina, ela é uma mulher entusiasta da vida alegre, mas ela deve ter sentido uma culpa grande, sendo ela uma mulher que se cuida, funcional, médico, todo esse conhecimento. Ela, como todos nós aqui, porque eu também na pandemia liberei a dieta, engordei 15 quilos em 4 meses, pouca gente sabe disso,
porque minha carga genética para engordar é enorme. Entrei em desespero com tudo fechado. Eu não bebo, não uso droga, não fumo. Eu comi o dobro de arroz e feijão, o triplo de macarrão e comia bolos de laranja que ligava para minha mãe fazer, pedindo para os bolos da infância. Foram 15 quilos. Então, as emoções são muito importantes estarem alinhadas durante esse período de gestação. Eu sei que não é fácil, não depende só da mãe, porque depende de um bom pai, um bom companheiro, ambiente familiar, ambiente profissional. Então, por isso que todos os dias eu enalteço todas as mães que fizeram grande amamentação, porque não é só amamentar e dar o peito, todo dia é um desafio. E se não for uma luta de percalços todos os dias, é porque essa mãe foi tão organizada que fez tudo tão bacana para não sofrer. Então, do mesmo jeito, eu tenho um esforço envolvido. Inclusive, quero agradecer, porque acabei de ver muitos comentários, depois da bronca em especial, os comentários são muito elucidativos, tem muita mãe, aliás, o ambiente de mãe é maravilhoso, muita mãe ajudando e trocando aqui, e compartilhando experiências, e compartilhando também as afirmações que fizemos, como emagrecimento, como desafio. Tem a Sara aqui emocionada, chorando, e é isso mesmo, gente. Vamos continuar, tentar cuidar das nossas emoções para que não transborde nas nossas vidas e as pessoas que amamos, especialmente o bebezinho, né? E a mãe que não pode amamentar? Porque a gente está falando num cenário maravilhoso, né? A gente está contando num cenário onde a mãe quer amamentar, onde a mãe tem o conhecimento pleno da importância, onde a mãe muitas vezes está se programando para amamentar, e morrendo de vontade. Apesar disso tudo, não é nada fácil. Está difícil para essa mãe que eu estou falando. E para uma mãe que encontra dificuldades, não tem a rede de apoio que tanto comentamos e faz todo sentido, porque sem um marido, sem um familiar, sem um apoio, uma tia, pessoas próximas ajudando, estatisticamente a chance de parar de amamentar é muito grande. Mas, ok, a mãe não amamenta mais, em algum momento, Ju. A gente vai ter que cuidar dessa mãe, desse bebê de todo jeito. O que fazer? O que fazer? Vamos lá que a mãe amamentou. Vou dar 2 cenários. Uma que não amamentou desde o primeiro dia. Olha, mães, a gente não vai trazer uma solução maravilhosa, porque nada substitui esse aleitamento materno tão bem como ele, né? A gente vai dar dicas para aquela que não amamentou. A gente não está dando uma dica para você poder não amamentar, porque nada substitui a amamentação. A gente começou a live assim. Então faz isso, faz essa forma. Essa forma não é para você que está amamentando e está disposta a amamentar. É para aquela mãe que, por alguma razão que não vale a pena aqui discutir, seja por uma incapacidade ou falta de apoio, ela não está amamentando. Esse bebê, com 6 meses de amamentação exclusiva, o que a gente pode fazer agora para ele, Ju? Se esse bebê já tem 6 meses, o que eu sempre oriento quando a mãe não pode amamentar, antes de partir para uma fórmula industrializada, existe uma farmácia de manipulação especializada em produtos, de suplementos, essas coisas, e eles se especializaram em leite também, leite da primeira infância, leite da segunda infância. Por que eu prefiro esse? Porque quando é a primeira infância, quando é a segunda infância? O leite da primeira infância, esse, por exemplo, a gente vai precisar, a partir dos 6 meses, a gente usa da primeira infância. Só para o pessoal entender o que é primeira infância e segunda infância para você. Então, a partir dos 6 meses é o leite de primeira infância que a gente está falando. Que legal ter uma farmácia de manipulação especializada em leite para bebê. É isso? Isso. São fórmulas? Fórmulas infantis. Isso, manipuladas. Qual a vantagem? Tem menos conservante e eu consigo, por exemplo, uma criança que está constipada, eu consigo mexer no carboidrato, às vezes uma dextrose, às vezes uma lactose, dependendo do intestino do bebê. Então, quem sinaliza para mim o que eu vou colocar, o que eu vou pedir nessa fórmula, é o próprio intestino e a saúde do bebê. Essa seria a primeira opção. Uma segunda opção seria uma fórmula infantil extensamente hidrolisada. Entende? Hidrolisada é quando a proteína daquele suplemento que está indo lá está pré-digerido, está quebrado em peptídeos, bipeptídeos, dupeptídeos. Ou seja, o bebê ou o adulto ou o velhinho não precisa quebrar tanto a proteína, está meio que pré-digerida para ser mais fácil a disponibilidade. Continua.
A digestão. Isso, a digestão. Quando a gente tem alguns sinais, às vezes é comum eu receber, doutora, minha criança está fazendo cocô, está evacuando e tem sangue. A gente pode estar diante de um quadro de APLV. Então, a opção seria uma fórmula exclusivamente com aminoácido, porque aí essa criança ela não está conseguindo fazer essa quebra. Entende? Aí é uma terceira opção para esses casos de APLV que são então, a gente fórmulas está na com terceira aminoácidos. opção e você não falou de Nestlé, né? Não precisa falar, deixa que eu sou louco aqui. Eu falo. Não. Não falar. Não precisa se comprometer. Meus advogados já estão pagos. Eu já pago um grupo para isso. Fico à vontade. Ai, eu não vi Deus. você falar de Nestlé. Ela vai entrar aqui nessa mão ainda? Não. Que bom. Não dá. Tá. Então você foi para uma farmácia de manipulação especializada que existe em São Paulo? Era no sul. No sul. Muito bom. A segunda? A segunda é uma fórmula extensamente hidrolisada. Hidrolisada. E a terceira... Os aminoácidos prontos. Isso. E uma terceira exclusivamente só com aminoácido. Muito bom. Então, mães, não dá para aceitar fórmula pronta, enlatada em estoque, porque teu bebê não é igual a todo mundo. Acho que pode merecer algo diferenciado. Agora, tem mães que estão tendo uma queda da produção de leite. E ela não queria parar de amamentar, mas ela está com medo. Ela sente um receio, está achando que o leite está saindo pouco. O que a gente pode... Há uma maneira de estimular o aleitamento, aumentar a produção de leite. A mãe que quer amamentar, mas está enfrentando uma dificuldade, está flertando com aquele risco de ver o leite secar. O que pode fazer? Enquanto você estava perguntando, eu tive que ler algumas coisas. Ela colocou aqui fórmulas caríssimas. Por isso que a gente orienta tanto o aleitamento materno, porque é gratuito. Quanto custa o leite materno, Ju? É por isso. Olha, eu acho que eu não conheço porque nada eu na acho vida. muito louco, né? Eu não dou leite, mas também fico louca porque não tem nada barato. Tem sim, filha. O barato é que você não quis. Né? Não é só barato, né? Porque não tem custo nenhum isso aqui. Simplesmente você tira e oferece. Falo, meu Deus, eu não conheço nada que seja tão bom que você não precise comprar. Eu acho que é só isso mesmo, não sei. Ai, mas é isso. Desculpa, eu acabei olhando. É o vitimismo, sabe? Então, ela tem a culpa, e agora a culpa é do mundo que não faz ser fácil, barato para ela, algo que ela tinha de graça. Tá bom, mamãe? Tá? Não fica brava. Posso pegar esse gancho, porque vem tanta coisa na minha mente que é muito legal falar sobre isso aqui, porque assim, ó, eu fui percebendo com o tempo o que o leite materno significa para mim. Então, tem 3 questões do leite materno hoje que eu penso, assim, que eu consigo falar com bastante propriedade. O leite materno, ele é um alimento, o leite materno, ele é um remédio, e o leite materno é uma terapia. Sempre assim que quando eu olho para mim e olho para o meu bebê, então hoje eu percebo, meu filho come de tudo. Então, até um exercício físico. Sim. Um exercício físico da mãe também. Coloca mais então, eu falo. Então, na hora desse alimento, é o melhor alimento do mundo. Tem tudo nesse alimento. Então, é o melhor. Ok, uma criança depois de 2 anos comer o meu, ele come de tudo. Não é fundamental agora, assim, nossa, eu preciso nutrir o meu bebê com leite. Não é isso. Aí ficam os dois. Por exemplo, ele é um remédio, ou seja, quando ele tem febre, normalmente a febre do Theo, o máximo dura 24 horas. E sabe o que eu faço? Isso é antitérmico, tá? Mas a minha segurança hoje ela é tamanha em relação a isso. E eu sei o quanto que o leite ele faz esse papel de remédio, porque são fabricadas imunoglobulinas e anticorpos de acordo com o que o meu filho tem. Então é um dia que eu paro, eu falo, opa, tá com febre? Então ele é meu, literalmente meu, porque em alguns momentos eu estou trabalhando, alguém cuida, então tem escolinha, essas coisas. Ele é meu, tem um contato pele a pele, que é fundamental para essas questões emocionais e febre, porque a febre é benéfica, porque é o sistema imune entrando em ação, e aquele leite materno, naquele momento, eu sei o quanto que ele é remédio para o meu filho. Ok, então ele é um remédio e ele é terapêutico. Então, naquele momento que aquela criança ela não sabe verbalizar, mamãe, tô com medo, mamãe, tô com frio, simplesmente ele está agoniado com alguma coisa, vem o TT e ele acalma. Então, esse leite materno ele é terapêutico também. Então, aquela visão que a mãe tem, ou então que as pessoas têm, ele não precisa mais do leite. Imagina, e se você precisar de um remédio, ele está lá. E se ele precisar de um terapeuta, ele está lá. Isso é sem custo. Você tem o melhor nutricionista, você tem o melhor médico, você tem o melhor terapeuta, sem custo nenhum. É isso aí.
É o que eu vejo hoje, por isso que eu vibro quando eu falo do leite, não sei quando eu vou parar. Olha só, eu vi gente aí falando assim, não, não é bem assim, tá cheio de mãe que tenta mesmo de verdade amamentar, mas não sai leite. É isso mesmo, a baixa Porque produção. Primeira a questão, gente está falando da turma que não quer amamentar ou que inventou desculpa, ou da mas turma tem que as tentou. mães que Né? elas Agora, querem. existe, mas assim ainda, existe alguma coisa para estimular o aumento do leite no aleitamento? Existem vários extratos, existem chás, mas é muito importante a avaliação dessa mama. A mama ela tem que ser avaliada, por exemplo, uma mama que foi feito, tem prótese, ou que foi feita uma reconstrução, ou que foi feita redução, já é uma mama mais comprometida, como a minha, entende? É Isso. mais complicado. Então, o que a gente faz? Qual a forma mais fácil para você garantir o aumento de produção? É você fazer extração com bomba mesmo, sabe? É isso. E aí você tira esse leite, você produz mais. Por quê? O que é a questão do leite materno? O seio materno, ele não é um estoque, não é para ficar estocado o leite aqui. Às vezes a mãe fala, nossa, mas eu não estou sentindo o meu leite, o meu peito cheio. Mas não é para você sentir, porque o seio materno, ele é uma fábrica. Então, a partir do momento que a criança ela suga, é mandado o estímulo e esse leite ele é produzido. Então, para a gente aumentar, o que a gente faz? A gente coloca o nosso bebê, em seguida a gente já vem com a bomba para a gente conseguir, inclusive tem bombas duplas hoje, tá? A gente consegue fazer como se fosse UTI neonatal, a gente consegue fazer essas extrações e a mãe não precisa nem comprar, ela pode alugar essas bombas. Então, o que o cérebro ele entende? É como se tivesse gêmeos ali, né? Tá mamando e quer mamar mais, a sua produção aumenta. Outra forma de aumentar a produção, você vai tomar um banho bem quente, né? E vai deixar a água cair aqui, porque essa temperatura também ajuda na descida. Uma questão que eu sempre pergunto para a mãe, se ela tinha às vezes uma boa produção, o que está acontecendo em relação à família? O que está acontecendo? O ambiente ele pode ser estar Emocional. tóxico. Isso. Claro que sim. Porque olha Então tem só, as mães, questões eu vejo mães físicas. dizer assim, meu leite estava meio seco hoje, mas depois na outra semana estava ótimo e cheio. Sabe o que é isso? É o estado emocional em que você está vivendo no momento do aleitamento. Tá brava, tá irritada com o marido, tá irritada com o patrão, tá irritada com alguma coisa, brigou ontem à noite. Não tem como não comprometer o aleitamento isso. Sabe Né? E quando elas aí, vão ter a certeza mulher às vezes está disso, passando doutor? um período de estresse e intensidade prolongada, e aí começa a ver aquela diminuição, e ela não entende que tem uma associação. Se ela persistir e for para umas férias, ou dar uma descansada ou sair daquilo, o aleitamento muda. Gente, as mães, o que come passa para o bebê, o que sente passa para o bebê, o que pensa passa para o bebê. Por isso que a amamentação é um desafio. A mãe tentar estar na sua melhor forma para dar o melhor para o bebê. Por isso que, infelizmente, as mães têm, quando têm 3 filhos, elas sabem dizer como foram diferentes as gestações. E as gestações não tiveram a ver com esse filho me deu essa gestação, aquele filho me deu aquela gestação. Eu vejo falar, aquele outro filho não me deu problema. Não, não foi nada disso. Durante aquela gestação, a sua vida ambiental estava boa. Na segunda gestação, teu marido aprontou alguma coisa que você ficou brava e foi uma gestação ruim. Na terceira, vocês estavam financeiramente machucados e foi ter filho nesse momento. São gestações diferentes por questões ambientais e emocionais que impactam na maneira dessa gestação, com mais enjoo, com mais sono, menos sono. Então, todo o ambiente impacta, até antes para engravidar. Quantas são as mães ansiosas que não conseguem, quando elas param os tratamentos e vão passear, namorar, viajar, bum, engravidam durante toda a gestação e amamentação. É um grande desafio que a mulher tente proporcionar durante todos esses anos o melhor ambiente de saúde mental e de alimentação para que possa transbordar, né, com seu bebê, desde a barriga, na amamentação e depois no seu colo. Uma mãe aqui falou, quando é que eu vou dar leite de coco ou leite de cabra? Fê, cuidado para dar leite vegetal cedo demais, mães. Conta para mim aí. Porque o pessoal acha que leitinho vegetal é tudo ótimo. Tá? Leite vegetal pode gerar muitas alergias também, gente. São feitas à base de castanhas. Uma criança está pronta para um leite vegetal a partir de quando? A partir dos 2 anos. E depende também quem é essa criança. Às vezes ela tem um comprometimento alérgico, principalmente em relação às castanhas. Tem como oferecer isso para ela? Não.
Então depende quem é a criança. O que normalmente eu faço, inclusive eu já faço para o Theo, já desde, eu falo pequenininho como se ele fosse grandinho agora, né? Desde 1 ano de idade, o que eu faço quando eu faço algum tipo de preparação para ele, eu incluo biomassa de banana verde. Esse é o meu leite, entende? Mas ele está amamentado. Para uma mãe, por exemplo, que está usando fórmula, às vezes exclui a fórmula muito cedo porque quer um leite vegetal. A partir de 1 ano não é o ideal, porque não tem os benefícios, né? Não tem a suplementação ideal para a criança, então a gente não orienta. Outra questão, doutor, que é bem legal que você tinha falado da questão emocional, só voltar um pouquinho nisso, que às vezes tem uma mãe que ela tá passando por isso e é um pouco complicado para ela. É assim, a minha sugestão é que ela faça um diário emocional e que ela anote também a quantidade de, quando ela está fazendo as ordenhas, a quantidade de leite que ela consegue ordenhar. Então, num dia tranquilo, ela vai conseguir ali 100, 150 ml, tranquilamente, tira num TT. Maravilha. Quando ela tem esse autoconhecimento, ela consegue entender as emoções e consegue ser sincera com ela, mesmo que ninguém está lendo ela, tá? Ela tem que colocar o que ela sentiu, não o que ela pensou, o que ela sentiu naquele dia. E aí ela vai encontrar essas emoções, ela vai anotar e ela vai perceber que no dia que ela conseguiu só 30 ml, era o dia que ela estava com raiva de alguém, ou ela tinha uma grande tristeza no coração dela. Quando isso acontece na prática, doutor, é algo que eu acho que a gente Quando muda de visualiza, nível. esclarece tudo. Quando A gente anota, muda fica de claro. nível, sabe? É isso, é isso. É importante. E aí depois você vai tendo realmente autorresponsabilidade, eu digo, livre-arbítrio. Nesse momento, às vezes você até entrega um pouco também, sabe? E fala, caramba, que isso? Por que eu estou querendo controlar tudo? O que eu estou fazendo? E aí você vai relaxando, vai mudando, vai desbloqueando, vai entendendo e vai aprendendo. Porque a gente não veio pronta. Na verdade, ninguém veio pronta, muito menos uma mãe. Então a gente aprende também naquele momento e fala, tá bom, acho que eu sei o que eu faço. Às vezes uma prática de yoga, uma música, uma respiração, uma conexão ali com o Sabe o que que bebê, com é? Estado de presença. Quando estado de você vai, presença. quando você vai amamentar o seu bebê e não está lá, o seu bebê sabe disso, ele sente. Né? O ansioso, ele sofre com isso. Ele está numa sala, mas a cabeça dele está em algum problema, num medo, num receio. Ele está num pôr do sol, mas não está lá porque está trêmulo, porque está imaginando alguma coisa ruim que pode acontecer. Então, na hora de amamentar, se você não estiver legal, respirar antes, tomar um banho, ouvir uma música, buscar uma técnica de presença, algo que tire você do passado ou do futuro, porque esse ambiente imaginário está lhe causando desconforto, está aumentando o cortisol, está gerando vasoconstrição, está mexendo no seu metabolismo como um todo. Quando você conseguir parar com esse pensamento, sair desse ambiente imaginário, passar do futuro, e tomar um banho relaxante, ler uma oração, cantar uma música, e estar mais presente, é a hora de você pegar o teu bebê e trocar essa energia, porque amamentar é trocar energia. Então, cuidado com o Principalmente à estado. noite, é isso. Chegam cansada, brigada, trabalho, família, e aí tá nervosa, aí vem vou cumprir minha última amamentação antes de eu tomar um banho e dormir. Cuidado, mães. Né? Essas fazem muita diferença. Tenta dar uma limpada na mente, 5, 10 minutos de respiração, qualquer técnica, cada um acha a sua, né? Mesmo menos beber álcool, né? E fumar um cigarrinho. Procure técnicas saudáveis, respiração, meditação, banho, música, andar descalça, bons pensamentos, cata esse bebê e ó, bora amamentar e trocar energia. Amamentar foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje, interferindo na saúde dos meus filhos. É isso aí. As emoções, é muito legal. A dica do diário é bem legal, hein, mães? É bem legal para vocês lá à frente olharem para o passado, lembrar do que aconteceu, terem um entendimento. É muito importante. A gente tem que E à desenvolver. noite também, doutor, posso dar uma dica à noite que aconteceu também, bem prático? Lógico, É assim, a criança tem fases. Inclusive, eu sempre digo para as minhas mães, aproveita as fases. Olha, um recém-nascido, a gente só vai ter 28 dias, depois não tem mais. Um bebê, a gente só vai ter durante 2 anos, depois não tem mais. Passou a fase. E aí você não conseguiu curtir? Eu falo, caramba, aqui em casa foi quase um mantra. Eu falei, olha, tem uma coisa que só eu posso fazer, que é amamentar o meu filho. O restante todo mundo pode fazer. Então eu comecei a delegar, isso foi muito legal também. E aí, como essa parte da maternidade, o bebê, são fases, tem os saltos do desenvolvimento.
Aí as mães, elas ficam muito felizes em alguns momentos, porque às vezes a criança, ela dorme a noite inteira. Nossa, às vezes chega a dormir 8, 10, até ela chegou a dormir 12 horas, alguns meses seguidos. Eu falei, gente, como isso é fácil. Que máximo, meu Deus. Quando ele começou a acordar, porque são saltos, eles mudam, né? E aí eu comecei a acordar. Primeiro eu tinha certeza que ele ia ficar dormindo a noite inteira, 10 horas, 12 horas eu estava plena. Quando eu tinha que acordar para dar o TT, isso começou a me doer um pouco, porque eu adoro dormir, né? Então eu falei, bem, minha vida voltou ao normal. E não era assim, não foi isso que aconteceu. Eu comecei para o quarto do Theo e comecei a perceber que quando eu ninava, eu estava na poltrona de amamentação, eu fazia esses movimentos, olha. Isso é uma pessoa irritada, concorda comigo? Ou então aqui, ó, do tipo irritada, irritada, irritada. Eu acredito que eu fiz isso durante uma semana. Quanto mais eu fazia isso aqui, mais ele ficava irritado. Ele sempre foi uma criança muito dócil, muito quieta, assim, um pouco choro, porque sempre foi acolhido. Eu falei, mas o que está acontecendo? Quando eu entendi que eu estava irritada demais, eu comecei literalmente a fazer oração. Aí eu passei uma semana fazendo oração. Foi mais ou menos esse marco. Uma semana de irritação, uma semana fazendo oração. Eu falei, meu Deus, tira isso de mim. Não quero isso. E eu vou falar, e aconteceu. É testemunho de novo. Por que aconteceu? Porque durante um período, além do meu sono, eu conseguia, ele ficava tranquilo, eu colocava de novo o Theo no berço, eu tive vontade de vir para o escritório para escrever algumas coisas. Eu falei, não é possível. Aí eu vi o sol nascendo, eu tive a oportunidade de tomar os meus chás, voltei a fazer as minhas meditações da minha forma, do meu jeito, assim, bem rápida, o tempo que eu tinha. Eu falei, caramba, a gente pede, realmente a gente recebe, né? Ou seja, foi além do que eu pedi. Então, às vezes, eu estava acordada. Quando ele acordava, eu já estava acordada, já tinha feito um monte de coisa, já tinha tomado meu chá, já tinha um momento para mim. Né? Eu falei, ou seja, mas foi diante de uma dor, foi diante de um desafio que eu encontrei esse estado de presença que você está falando aí. E isso é real, isso funciona. A gente só precisa encontrar a técnica que funciona para a gente naquele momento. É isso aí. Olha aqui a doutora Luz, amamentar é barato, um barato é muito mais barato. A Gipa Coagliato está participando aqui muito e ela conclui: a luta da amamentação é pela informação e quebrar esse ciclo de insegurança que as mães adquirem por causa da indústria do desmame. Indústria do desmame! Todo mundo quer convencer você, vai viver sua vida e deixa que eu cuido com uma latinha, com tudo pronto. Converse com pediatras amigos da amamentação. E aqui, vem aqui um desabafo que vem de encontro com aquele o grupo de apoio que você mencionou logo no começo, o quanto isso é importante. A Bárbara comenta, muita gente se acha expert e dá palpites. Isso gera muita ansiedade numa mãe de primeira viagem e pode fazer com que o processo seja mais difícil. Bárbara, a dica da Ju é que você se cerque de um grupo de pessoas que você confia para você usar eles de apoio. Então, se você não tem, você começa a ouvir um montão de palpiteiro. Agora, se você já está grávida, você já tem que elencar um bom pediatra, alguém como a Ju, um bom profissional, um bom nutricionista, pessoas, médicos para estarem perto de você, pessoas que amamentaram por um longo tempo, porque são essas que têm dicas para te dar e não aquela que não amamentou. E aí, Ju, cercado dessas pessoas de apoio, todas as suas dificuldades que virão, e virão mesmo, podem ser mais fáceis de serem transpostas por conta desse grupo de apoio. É muito importante isso. É muito importante isso, porque a cabeça da mãe sozinha flerta com tantas dúvidas e inseguranças que aí, em algum momento, você, além de estar gerando essa emoção ruim para o seu bebê, você começa a flertar com a ideia de aceitar a indústria do desmame e logo entrega, confia numa indústria aí e coloca ela para tomar algum produto pronto. O pior é ver médicos que indicam o desmame. Eu sei, amor. Eu realmente eu não vou falar deles. Eu falo demais deles já. Não preciso falar deles. O seu comentário já fala. Amamentei minha filha por 3 anos e meio, mas meu pediatra, minha dermata, pediu para tirar, porque já era muito tempo. Olha, eu acho um ato de coragem alguém pedir para você parar de amamentar uma criança. Eu acho que os seus médicos querem te dar alguma substância, alguma droga, algum medicamento que não pode dar enquanto amamenta.
ou algum procedimento cirúrgico. Então, estão pedindo para você parar de amamentar para eles poderem te colocar um montão de Roacutan, um montão de coisa. Filha, amamenta até quando o seu coração, razão e ambiente familiar achar que é hora de parar, tá bom? Olha, algumas consultoras de amamentação conosco, eu acho lindo esse ambiente. Eu aprendi muito de amamentação com as mães. Onde eu mais aprendi autismo, na vida, até hoje, são com as mães de todos os meus pacientes autistas. Uma mãe devotada, e uma mãe quando tem uma criança autista, em geral, né, tem as mães que entram em pânico e não sabem reagir, infelizmente. Mas a grande maioria dobra a manga. Ah, é? Então tá, eu vou me tornar uma expert em autismo agora. E os grupos de WhatsApp das mães é uma enciclopédia de conhecimento, né? E aqui a gente está sendo privilegiado, aqui, prestigiado por um monte de mães e mulheres que estão aqui compartilhando experiências positivas. Ju Ibarra, poderia falar mais sobre DPP? O que é DPP? E quais alimentos poderiam beneficiar essa melhora? Ju? Tá me ouvindo, Ju? Juliana? Oi. Oi. Travou Uma pergunta nos foi feita, Ju. Ju e Baracate, poderia falar mais sobre DPP e quais alimentos poderiam beneficiar essa melhora? Explica o que é o DPP. Cortou aqui a data provável do parto? Deve É ser isso? data provável de parto que ela está falando. É porque tu cortou na hora que fez a pergunta. A data provável do parto, qual que é a pergunta? Poderia falar mais sobre data provável de parto e quais alimentos poderiam beneficiar essa melhora? Eu te entendi, não entendi essa pergunta. Como melhorar a data provável do parto? Não entendi a pergunta. Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas está relacionado. Vamos deixar. Por favor, repete a pergunta para a gente. É só formular um pouquinho melhor. Minha pediatra pediu para eu tirar a mama da noite para induzir a comer a janta. Não tirei agora. Tem noite que ele come fruta e mama e janta. À noite ele só mama e come fruta. Estão falando de depressão pós-parto. Deixa eu falar. Olha, gente, a depressão pós-parto é basicamente, para muitas mulheres, a ruptura de uma mulher que está imersa e transbordando em progesterona, porque uma mulher grávida é um grande aquário de progesterona. Olha, você olha para a Ju, parece que ela está grávida, não parece? Olha a pele dela, o cabelo dela. Porque é isso, porque você está bonita, né, Ju? Então, a mulher grávida fica assim, com o cabelo lindo. A época que a minha esposa mais ficou bonita foi grávida. Eu guardo essas fotos até hoje, eu acho... Nossa, guardo as fotos, foi em algum lugar. Sempre, todo lugar eu tenho essas fotos guardadas. Na clínica. Então, a progesterona, na hora que interrompe o parto, corta a placenta, que é uma outra glândula hormonal, muitas mulheres sofrem uma ruptura da oferta desses hormônios. Nunca é depressão, é falta de hormônio. A gigantesca... Eu já atendi centenas de mulheres assim. Repus DHA, repus progesterona, repus alguns hormônios nessa mulher, ocitocina. Saiu dessa depressão pós-parto, que nunca foi depressão. Na minha visão, a grande maioria é um erro diagnóstico. É um erro de diagnóstico e uma delegação a um setor de psiquiatria que não convém, na gigantesca maioria das vezes. Essa é a minha opinião como um médico metabologista. Ju, o que você acha disso? Concordo plenamente, plenamente. Inclusive, quando o psiquiatra, às vezes, ele entra e ele tem que medicar, onde a gente acaba perdendo a amamentação, né? Também. Porque não tem essa visão. Então, essas mães que elas são medicadas e aí o psiquiatra tem que fazer a parte dele e aí elas escolhem por não amamentar pelo desmame, porque não tem essa visão. Se tiver um quadro desse, não tem como evitar com a alimentação, que foi a pergunta. Mas tem como imediatamente procurar alguém da medicina integrativa. Qualquer um tem essa visão que eu acabei de falar. Porque ele vai entender e vai modular essa mãe, para que ela não viva essa tristeza que é estar desconecta desse momento aqui de amor e alegria. E a reversão é rápida. A gente faz o que a gente chama de medicina de precisão. Olha as vitaminas, olha os minerais, olha os hormônios, ajusta, passa em forma de creme transdérmico, modula e está tudo em ordem
com essa mulher? Pergunta muito oportuna, um tema de depressão pós-parto que não poderíamos deixar de comentar. Consumo de frutas dá cólicas no bebê? Tirei alimentos com leite e glúten da minha gestação e agora no pós-parto meu RN está tendo muitas cólicas noturnas. Bom, a Ju acabou de falar que se for nos primeiros mesinhos, é normal ter cólica. Afinal de contas, é um intestino que não tem nada, está tendo o primeiro contato com o próprio leite materno. Mas vamos lá, mãe. Você já tirou trigo, já tirou leite. Você está comendo excesso de castanha? Diminua. Você está comendo excesso de ovos? Também diminua. E o açúcar? Você não comentou se tirou. E óleos vegetais? Então, sempre tem como limpar a tua alimentação, ainda olhando para o seu lado, mãe. E você, Ju, o que você tem a comentar? Logo depois que a gente faz toda essa orientação da alimentação anti-inflamatória, porque já tem algumas mães que elas já estão bem craques em relação a isso, elas já fizeram. E acontece realmente a questão da fruta, e a minha sugestão é, tira a casca, porque às vezes essa mulher, ela tem uma dificuldade de digestão muito grande, então a gente pode pedir para tirar a fruta, as cascas primeiro, inclusive tem alguns estudos que relacionam, dependendo do nível a qualidade da microbiota dessa mãe, às vezes tem alguns parasitas que se beneficiam com as cascas de alguns alimentos, então a gente pede para tirar. E aumenta a fermentação. Isso. Uma outra forma também, que é mais pela medicina ayurveda, é buscar cozinhar a fruta, porque ajuda também na digestão. Isso é bem do ayurveda e ajuda bastante. Então, maçã cozida, então o que pode acrescentar? Maçã cozida pode acrescentar um cravo, porque é antifúngico, e aí de forma natural a gente já vai fazendo uma modulação ali intestinal. Um abacaxi ele pode ser cozido também, pode colocar um gengibre, pode colocar um hortelã ali para cozinhar, e aí pode ajudar. Banana cozida. Então, algumas frutas, elas combinam. Outras frutas que não dá para cozinhar, a gente pede para excluir até ela fazer essa adaptação, melhorar esse intestino. Às vezes tem um processo de liquidante ali, às vezes tem um processo de hipocloridria, tem uma fermentação, tem coisa para ajustar, mas que é possível, sim, essas mães, elas referirem esses incômodos em relação à fruta, tanto para ela quanto em relação ao bebê, isso acontece, que seja na amamentação ou na introdução alimentar, é possível, acontece. Doutor, por gentileza, se puder anotar, essa vai ficar para a gente, Ju, já tem live marcada, uma sugestão que a Gisele Coagliato faz, na próxima live, a diferença entre baby blues e depressão pós-parto. Muito bom, Coagliato está bem avançada, ou ela tem 6 filhos, ou ela é uma consultora de amamentação. O seu pedido já está acatado. A pediatra indicou tomar domperidona ou Plasil para aumentar a produção de leite. Está correto? Se ela tentou tudo, se ela tem uma boa pediatra e uma boa consultora de amamentação, ela não vai precisar disso, não. Essa é a ideia daquele médico que só sabe trabalhar com medicamento, né? Não entende nada do que a gente acabou de conversar holisticamente dizendo, e aí já dá logo uma droga. Existe um caminhão de opções antes da medicação, mãe. Outra coisa, mãe, com hipotireoidismo, tomar o remedinho da tireoide vai atrapalhar alguma coisa? Claro que vai. Doutor, assim, depende de quem está vindo, né, pra gente. Se é uma paciente que já vem bem suplementada, ela já sabe o que ela tem, se a gente já avaliou o selênio, por exemplo, dela, quantas pacientes a gente consegue fazer reposição de selênio, a gente já melhora tudo isso? Então, depende. Muito bom. Eu também acho, a individualidade é difícil atender todos. Acho que a gente está chegando no final aqui da nossa live. Tinha mais algumas coisinhas. A mãe, né? Estou amamentando, estou no meu, sei lá, 6º mês, eu estou querendo voltar a correr e fazer musculação. Vou perder meu leite? Vou comprometer meu bebê? Acredito, porque não é só a questão da atividade física. A minha sugestão é faça, volte, se você estiver feliz, volte, aí tem que fazer mesmo, porque é um conjunto, né? E com 6 meses... Qual que é a minha sugestão com 6 meses? Desculpa, doutor, cortou de novo, perdão. O que eu acho é que essa mãe preocupada, ela não pode voltar a correr, treinar e tirar comida, né? Daquela secada. Mães amamentando, vocês não são a prioridade, é o bebê. Pode jejuar? Não, filha, você está amamentando. Posso correr, cortar aqui para 500 calorias e dar... Não, você escolheu amamentar, né? Mas então eu não posso treinar? Pode.
mas procura um nutricionista, ou aumenta seu volume, o aporte nutricional, aumenta sua carga de proteína, melhora a sua alimentação para você não ter nenhum risco de ter emagrecimento, porque um grande ou rápido emagrecimento pode comprometer o teu leite, porque o corpo não sabe o que está acontecendo. Vai querer, de repente, decidir comer pouco e começar a treinar demais. Aí vai falar que treinar tirou o leite. Não foi treinar, foi o excesso, a escassez. Então, cuidado com os extremos, povo. O que eu escolhi para mim, doutor, e indico para as mães, são algumas técnicas de yoga, porque elas ensinam muitas técnicas de respiração. Então, ajuda nessas questões emocionais. E, como ela falou, a partir dos 6 meses, então, às vezes é uma criança que tem uma facilidade ali na introdução alimentar também. Então, já está um pouco mais fácil. Se ela for fazendo de forma bem lenta, às vezes ela chega com 1 ano e ela consegue, 1 aninho de idade, ela consegue dar um gás um pouquinho maior, sabe? Às vezes, tem gente que quer voltar, tem gente que tem essa necessidade de voltar, né? Vai dar a constituição. É o que a gente está falando, né? Ela malha, corre, treina demais. Não é a hora. Né? Não é. Não dá para você voltar a treinar. É aquela atividade lúdica que te traz um prazer, porque você está muito privada. Agora, como eu já disse, não é tratar você com prioridade e começar a treinar igual uma maluca, correr tudo isso que vai comprometer. É fazer um treino só para ir para academia, poder se cuidar um pouco, aumentar seu aporte nutricional para que você não comprometa a sua amamentação. Vai ficar salva a live, gente. Vai ficar salva. Isso, tentar bombinha. A doutora já disse. Tá meio escassez. Amamente. Estimula, depois põe a bombinha para poder manter a estimulação sempre em alta. Ordenhos. Acho que é isso. Meu filho foi tão bem. Algumas mães aqui estão reclamando que há 20, 30 anos atrás não havia essas informações e os bebês sofriam. É verdade. É verdade. Por isso que ninguém pode reclamar dessa época. Eu não posso reclamar da minha mãe. Mas o seu bebê hoje, ele daqui 15 anos vai te encher o saco, mãe. Porque ele sabe que você hoje tem acesso a todas essas informações que a vovó dele não tinha. Mas você, mamãe, tem. E você pode fazer melhor. E é capaz que o seu filho tecnológico daqui 10, 15 anos lhe cobre muito isso. Porque as informações já estão aí à sua disposição. A amamentação é importante. Viva a amamentação. E glória a todas as mulheres que optaram por essa devoção, que é o desafio da amamentação, por 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, mais. Né? Ou até mais. O que fazer quando tem fissura? Uma fissurinha na mama, né? Deve ser. Ou o melhor é pegar o próprio leite materno, aplicar no mamilo, tomar um sol nessa mama e aplicar laser. Toda consultora de amamentação tem um bom laser. Ótimo. Nada de pomada, tem tanta coisa que antigamente o povo fazia, mas tem tanta coisa boa. Essa é a técnica. Aqui alguém acabou de falar, colocar o próprio leite e deixar secando nas fissuras ajuda, e uma boa consultora perto de você. Então, aquelas mães que podem ter uma boa consultora, ter bom pediatra, ter bons profissionais. Eu vi alguém dizendo aí que a criança, logo que nasce, as enfermeiras já socam uma mamadeira do hospital, é isso? Mas tem como você entrar lá e exigir que não façam isso, né? Para as minhas mães, eu já sugiro plano de ação. Inclusive, então, obstetra também, ele já sabe. Se vocês, mães, não estiverem atentas a isso... Isso faz parte dos 1000 dias, tá? Então, se vocês, mães, não estiverem atentas, na hora que você receber o seu bebê, ele possivelmente, a primeira coisa que entrou na barriga dele foi um leite de vaca e não foi o teu. Então, estejam assinado pela mãe e pelo pai, não permitam. Estejam atentos à maternidade, façam as exigências junto ao hospital, assinem as documentações necessárias, exijam que o primeiro contato do seu bebê seja com o seu peito, com o seu colostro e o seu leite materno. Estejam atentas a isso, mães. Ju, adoro esse tema, né? Eu fui um bebê que amamentou tanto que mordeu o mamilo da mãe. Eu sou o verdadeiro filhinho da mamãe, de tanto que eu fui amamentado. A amamentação, a gente era muito pobre, sabe? Eu era muito pobre na minha infância, muito pobre, né? Passando dificuldades. Então, meu intelecto só pode ter sido preservado por conta do aleitamento materno, né? E mesmo na segunda infância, depois dos 3 anos, quando a gente ainda era pobre, a minha mãe sempre me deu 2 ovos cozidos, 2 ovos cozidos todos os dias também. Então, salve a dona Rosa aí que cuidou. Não gerei, apesar de comer pouco, não tive desnutrição proteica.
consegui manter minha capacidade intelectual, passar por essa sofrência aí durante os meus 12 primeiros anos de vida de pobreza e estar vivendo a glória que eu vivo hoje. Então, olha quanta responsabilidade, né, uma mãe tem quando escolhe amamentar um filho. Ai, se eu pudesse, eu ficava falando da minha mãe agora um montão. Acho que é o sentimento enorme que eu tenho pela minha mãe, eu transfiro a todas as mães, só pode ser. Muito bom. Pessoal, Constelação, eu vou salvar a live, vou salvar e marcar o Instagram da doutora lá. Fiquem à vontade para deixar estrelinhas lá, sugerir lives, fazer perguntas, tirar dúvidas com a Ju. E agora, perguntas fora do contexto também podem ser respondidas. Vai ter mais de 1 ou 2 lives logo, logo com a Ju em breve, eu tenho certeza disso. Tá bom, pessoal? Ju, quer deixar algum recado? Ai, doutor, eu quero dizer alguma coisinha só. Sobre rede de apoio, essas mães elas precisam de rede de apoio. Eu não digo só da questão profissional. Então, além de um bom obstetra, um bom pediatra, tem osteopata, tem dentista pediátrico, tem as consultoras de amamentação, tem fisioterapeuta, tem uma rede de profissionais que podem ajudar essa mãe, mas principalmente a rede de apoio familiar. Então, aquela frase, quando nasce o bebê, nasce uma mãe, ela precisa aprender, e a maternidade ela é uma escola. E se essas pessoas, antes desse bebezinho chegar, se eles souberem, se o pai ele entender qual que é a missão dele ali, vai ser mais fácil, vai evitar muitos conflitos. Meu marido, por exemplo, é um pai excepcional, um marido excepcional, incrível, e a gente trocou a gente teve essa experiência anterior, antes de nascer, essa conversa, esses acordos, isso é muito legal. Em relação aos papéis, qual o papel de uma avó, o papel da avó, o papel de uma funcionária, essas pessoas elas precisam entender a sua função ali dentro daquela casa, para que tudo esteja bem. E a mãe, a única coisa que realmente só ela vai fazer é amamentar. Então, por que não delegar para essa rede quando é possível, sabe? E se for uma gestação planejada, vai ser mais fácil do que, às vezes, uma gestação que vem aí, enfim. Mas quem direciona tudo é a mãe. Se der para ser programada, como a Ju acabou de falar, ótimo. Mas se engravidou, em 2, 3 meses você consegue montar isso. Toda a estrutura, se você estiver atenta da importância disso. E aí, ficou claro que logo no começo pode não estar, mas nos percalços da gestação e da amamentação, ter essa rede de apoio, pelo menos nos primeiros meses, até concluir o primeiro ano, quando você vai estar dominando tudo, é de extrema importância para que você não desista. É isso. Eu achei ótimo, achei lindo. E nos primeiros 6 meses, doutor, e nos primeiros 6 meses, imagina, se eu estivesse nessa época lá no Instituto, rapidamente você ia conseguir uma outra pediatra. Então, as nossas funções em relação ao trabalho é muito fácil, as pessoas substituem a gente, mas o papel de mãe é só nosso. Não tem como substituir essa função. Quem vai fazer isso? Você vai terceirizar o tempo todo para uma funcionária, para uma babá, por conta... Eu sei que existem questões financeiras, mas eu acho que está na hora realmente das mães elas começarem a refletir muito bem essa prioridade. O que é prioridade? Por quê? Quando às vezes vem uma adolescente no consultório e são queixas comuns, às vezes, doutora, meu filho ele não sai do quarto, ou está uma adolescente está complexo, é só voltar nessa história do nascimento até os 6 meses, do nascimento até 1 ano. Tem algo ali que ela poderia ter feito, mas não tem como voltar. Então a gente faz agora, né? É isso. Olha, Isa, não entenda errado, querida. Lindo na teoria, mas na prática nem sempre é possível. A gente sabe disso. A gente sabe. Apesar de muito bem aparada, não consegui amamentar meus filhos. Eu sinto muito. Né? E não sou menos mãe que outras mulheres que conseguiram. Também ninguém disse isso. O que eu disse é que o seu filho, sob a amamentação de leite materno, estaria melhor. Foi só isso que eu disse. Eu não disse que você é menos mãe ou que você é mais mãe. Outra coisa que eu disse foi parabenizar as mães que conseguiram superar esse desafio que você não conseguiu. Eu não estou desprezando a sua tentativa e a sua falha. Mas não tem como eu não parabenizar. Não tem como eu não parabenizar. Não tem como eu não parabenizar todas aquelas que, assim como você, que tentaram e conseguiram.
Então elas também merecem, elas merecem um grande, minha salva de palmas. Você não é menos mãe, não é isso que eu estou dizendo, mas o seu filho com aleitamento materno poderia estar melhor. Então não é sobre mãe, é sobre as crianças que a gente está falando aqui, tá bom? Não é sobre sentimento de culpa sobre isso. Agora, se um pouco de culpa faz você se tornar a melhor mãe do mundo todos os anos a seguir da amamentação, tá tudo bem também. Né? Felicidades a você e a sua família, é isso que eu desejo a todos. A ideia é aqui ajudar todos aqueles que querem tentar a amamentação e tentar dissuadir aqueles que querem declinar. E não é julgar nenhuma mãe que não conseguiu. Não é, de maneira alguma. Queridos, Constelação, um grande beijo. Ju, valeu. Obrigada. Gratidão. A live está salva. Obrigada.